e também no Maracanã, um espetáculo do Flamengo. Um show do Flamengo do Sampaoli, o maestro Sampaoli. Aí vai vir o Piperno com essa carinha dele, que ele já bota a mãozinha na testa, e vai falar, era o Maringá. Só que aí eu vou falar pra ele, meu amigo, quanta baba que o Vitor Pereira pegou. Não mostrou nem perto desse futebol que o Flamengo do Sampaoli mostrou hoje. Quanta baba que o Paulo Souza pegou. Não mostrou nem perto do futebol que mostrou hoje. Então não importa se é o Maringá, se não é, se é Série D, se não é. Foi 8-2. 8-2 hoje em dia no futebol é raro de se ver. Então tem sim que gerar uma esperança no torcedor rubro-negro de um treinador que de novo chega querendo jogar bola, querendo jogar futebol. Um show, 4 gols do Pedro, o Gabigol dando assistência pra tudo que é lado, usando Ayrton Lucas e o Wesley, que já vai atropelar o Varela. O Varela já se preocupa com o banco, porque o Wesley chegou voando. Vamos falar aí dos 2 jogos, Flamengo, Corinthians. Os gigantes passaram, como diz o Vamp, os chicantes. Gigantes. Ele fala gigantes. Agora, o que eu tô falando é o seguinte, é um futebol ofensivo, é um Flamengo de toque de bola. Aí já tem gente, nossa, o Pilhado falou tanto do Jorge Jesus. Porque eu tô elogiando o Sampaoli, eu não podia preferir o Jorge Jesus. Claro que eu preferi o Jorge Jesus. Preferia mesmo. Mas eu nunca falei que o Sampaoli era um mau treinador. Quando eu falo, eu falo. Falei que o Dorival não era treinador pro Flamengo e depois falei que calei a boca. Eu não sou mentiroso. Agora, o Sampaoli eu nunca falei que é ruim. E é um cara, Vamp, que em uma semana já tá dando uma cara pro Flamengo. Pode ser contra o Maringá, contra o Inter, inclusive. O Flamengo jogou até melhor que o Inter durante grande parte do jogo. Mas perdeu. Mas já tem uma cara diferente. Eu ficaria muito surpreso pela uma folha de quase de 30 milhões de reais, né? Um time de Série B, se não fosse mesmo esse resultado aí, de golear. Não, a goleada sim. Não é todo dia que qualquer time faz 8 gols, mas de classificar. Né? O Flamengo, mesmo vindo com a derrota, uma diferença, você vai ser assim, o Flamengo mais fácil de passar pelo adversário, pelo plantel que tem e a qualidade de jogadores, do que o Corinthians. O Corinthians ia ser muito mais difícil, como foi. Porque teve um momento do jogo que eu estou fazendo o jogo do Corinthians, tudo no mesmo horário, e aí o Sampaoli muda o time. Entram logo 3 assim, entra Vidal, entra Léo Pereira, e quem foi o outro, meu Deus? Marinho. E Marinho. Olha só, o Flamengo tomou gol, mas já estava goleando. E cá, o Corinthians, quando vai mudar, você olha para a peça de poder mudar, de tentar, não tem as opções. O Flamengo tem essas opções e o Flamengo não ia, com tudo que tem, com o treinador que tem, que trouxe, não ia parar, né, no Maringá. Não é nem Grêmio Maringá, é Maringá, né? Maringá. É outro. Tem outro. É o mais novo. É o mais novo, quer dizer, não me surpreende. Se mudou. A gente sabe que o Sampaoli é assim, o time deles vai chegar, ele falou na coletiva quando ele assumiu, se eu vim aqui e não ficar, botar o Flamengo para jogar como tem que jogar e ter a bola, é um time ofensivo, eu vou fracassar. As palavras dele foram, se o meu time não tiver a bola o tempo todo, eu considero um fracasso. Foi o que o Sampaoli falou. Foi. Bruno Prado, é um treinador que pode fazer esse Flamengo ter uma cara como teve o do Jorge Jesus, de um futebol ofensivo, de um futebol marcando pressão, propondo o jogo o tempo inteiro. É um nome que pode fazer desse Flamengo um Flamengo do futebol bonito de novo? Pode, eu acho o Sampaoli um ótimo técnico. O Sampaoli, para mim, é um dos melhores técnicos aqui pro mercado sul-americano. Eu não acho... Aí, claro, uma coisa é o que aconteceu no Flamengo. Eu não acho o Jorge Jesus um técnico melhor que o Sampaoli. Eu acho que eles são do mesmo patamar ali, eles são do mesmo prateleira. Eu acho que eles são técnicos... Aí você pode pensar, gosto mais desse, aquele... Mas eu acho que Jorge Jesus e Sampaoli são técnicos do mesmo patamar. Não quer dizer que Sampaoli vá fazer o que o Jorge Jesus fez, que é muito difícil. Foi um momento mágico mesmo do Flamengo, que deu tudo certo. O Gerson tá botando a jogar bem de novo. Muito bem. Tá hoje bem, o Gerson jogou inteiro. Cebolinha jogou muito bem hoje. Cebolinha fez um ótimo jogo. O Sampaoli é muito bom. O Wesley, cara, esse Wesley aí, ele é muito melhor que o Varela. O Wesley tá aí. E é um cara que, se você quer um lateral que apoia, não é o Varela. O Varela é um lateral para jogar mais na defesa. E o Wesley tá solto. O Mateuzinho, que tá machucado, é um cara que já tá bem desgastado. Então o moleque tá ganhando espaço. O Sampaoli é uma coisa que acontece que o torcedor do Flamengo, se acompanha os outros times, sabe. De vez em quando tem algumas tragédias. Tipo goleada, né? Ele se abre todo. O Santos ele tomou 4 do Ituano, tomou acho que 5 do Botafogo de Ribeirão.
Teve eliminação pro River do Uruguai na Sul-Americana, não foi goleada, mas foram 2 empates, foi eliminado. O Vampeta lembra muito do jogo pelo Galo, que foi contra o Bahia, que ele dominou e perdeu o jogo. E ali perdeu o campeonato ali, eu tava lembrando, perdeu aquele campeonato. 3 pontos do Flamengo naquele campeonato. Então, ele é muito bom. Aí quando eu falo dos títulos, o São Paulo não dirigiu tantos times que dessem a ele um currículo muito vencedor. Que além do cara ser competente, você tem que também estar no lugar certo na hora certa. O Harry Kane é um baita jogador e não ganhou nenhum título. O Chile, o que ele conseguiu ali, uma Copa América, foi histórico. Com a Laú antes, ele ganhou uma Copa Sul-Americana, título inédito. O futebol chileno tem 2 títulos de competição sul-americana de clubes. O Colo-Colo na Libertadores de 91 e a Universidade de Chile da Sul-Americana 2011. Aí ele foi para a seleção argentina, ali ele foi mal. O Sevilha é um time que, se não for a Liga Europa, ele não vai ganhar outro título. E quando ele passou na primeira vez no Sevilha, estava na Champions. Na Liga Europa, ele não foi eliminado, tá vivo. Se você pegar o Olympique, ele foi campeão. Que é o Paris Saint-Germain hoje. No Santos ele fez 74 pontos, só que o Flamengo fez 90. E no Galo dava para ganhar, mas ele ficou um ano só, ficou a 3 pontos do campeão. Então eu não acho que seja uma carreira de fracassos. Eu acho que ele ainda não pegou um time que desse ele essa chance. Do Galo ele vai pro Olympique. Olympique. Ele vai, você vê que ele sai do Atlético Mineiro para ir pro Olympique, que é o maior clube da França. E depois pro Sevilha. Agora Flamengo. Então eu acho que ele nunca teve um time ele nunca teve assim no lugar certo na hora assim de ganhar muito. Agora é a oportunidade, agora ele tem. Ele teve um outro bom trabalho lá no Sevilha. Sim, teve 2 passagens. Primeiro foi muito bem. Tanto que ele voltou, né? Ele levou o Ganso, não foi? Foi quando ele levou o Ganso, né? Depois. Foi quando ele levou o Ganso que você falava. Ali ele tem umas contratações esquisitas, mas eu acho que ele é um cara que, sim, eu também concordo com o Bruno. Eu gosto mais eu acho que ele tem mais. Ele monta time mais rápido até que o Jorge Jesus e faz um jogo muito parecido. Eles têm um sistema muito parecido. Mas quando ele veio pro Flamengo, eu falei no bate-pronto. Falei, o Flamengo vai voar com esse cara. Com o elenco que o Flamengo tem e com esse treinador, a tendência do Flamengo é crescer muito. É brigar por tudo que ele disputar. E jogando bem. Vai ter umas oscilações que eu lembro que o segundo jogo do Jorge Jesus foi 6-0 contra o Goiás. Ele empata com o Atlético Paranaense em Curitiba pela Copa do Brasil, mete 6 no Goiás, e depois empata de novo com o Atlético e cai na Copa do Brasil. Ficou a marca do que ele fez, só que eu até fui olhar outro dia isso. Ele começou a embalar no 8º jogo, o Jorge Jesus. Sim. Porque depois disso teve o 2-0 pro Emelec em Guayaquil, teve o 3-0 pro Bahia em Salvador, teve os 2 empates com o Atlético Paranaense. O Emelec passou nos pênaltis. Nem foi ali uma grande atuação do Flamengo ainda, foi 2-0, foi nos pênaltis. Então ele começa a embalar lá no 8º, 9º jogo. Então vai ter oscilação. O Flamengo pode no fim de semana jogar mal no Campeonato Brasileiro, pode semana que vem na Libertadores, é um jogo com o Racing na Argentina que é duro, então, mas eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, sim, se não ficar aquela loucura, perder um jogo não presta mais, coisa que o Flamengo faz muito, ele vai fazer um bom trabalho. Agora o Flamengo pega o Botafogo pelo Brasileiro, clássico no Maracanã, ou seja, a casa do Flamengo, porque senão seria no estádio Newton Santos, e vai ter o Racing na Libertadores. É um bom jogo para o Flamengo dar uma motivada. São 2 jogos duros. Para fazer esses 2 jogos duros, contra o Botafogo, o clássico, e contra o Racing, que é o jogo mais difícil da Libertadores da fase de grupos do Flamengo, contra o Racing na Argentina. Agora, Piperno, o Pedro tá brincadeira, né? Nessa temporada. São 21 gols em 20 jogos. Ele tem mais gol do que jogo. É o artilheiro do Flamengo na temporada. Não sei, talvez só o Cano que tenha mais gols que ele aí no futebol brasileiro. Deve ser. Né? Nessa temporada, porque o Cano também tá fazendo gol. Acho que é o Campeonato Carioca, né? O Cano tá fazendo gol adoidado também. E o Gabigol hoje, ele participou muito do jogo e deu cada passe. O Gabigol, ele deu um belo passe pro Pedro, ali no começo do segundo tempo. Ele deu belo passe pro gol do Cebolinha. Ele deu o cruzamento pro 4º gol do Pedro, se eu não me engano. Não foi pro Pedro, mas ele dá o cruzamento pra área, alguém ajeita, o Vidal ajeita e aí o Pedro faz o 4º gol dele. É um Gabigol também participando muito do jogo. E o que eu falo sempre, eu acho que a torcida do Flamengo, ela tem obrigação de ter paciência com o Gabigol. Pelo que o Gabigol fez aí desde 2019. Não é qualquer jogador, não é um cara que você fala, não tá fazendo gol, tira. É o Gabigol, é o cara que todo jogo decisivo ele aparece, é o cara que fez todos os gols do Flamengo nas finais de Libertadores dessa geração, fez os 2 contra o River, o gol contra o Palmeiras que perdeu a final e o gol do título contra o Atlético Paranaense, e é um cara que tem a cara do Flamengo. Eu acho que a torcida tem obrigação
de ter um pouco mais de paciência com o Gabigol, apesar de com a bola rolando do Gabigol, ele não está fazendo tantos gols. Mas fez agora o segundo de pênalti aí nesses últimos jogos, fez também contra o Curitiba e está voltando o Piperno. O Gabigol e Pedro pode ser uma grande dupla com o Gabigol voltando a balançar as redes de novo. Eu acho que tem que ser a dupla, é fato. Claro que também o São Paulo gosta de mexer, né? Enfim, de revezar jogadores. O Flamengo tem bastante oferta no ataque, tem ótimos atacantes, então ele vai fazer isso. Mas eu acho que se fosse para jogar final de Libertadores amanhã, essa teria que ser a dupla de ataque. Eu estava até rindo porque o estagiário que dirigiu o Flamengo outro dia, quando foi jogar contra o Maringá lá, ele barrou o Pedro. Aquele dia foi de quebrar a banca. Estudou o Curitiba. Pois é, mano. Também estudou Curitiba. Aí não, né? Quer dizer, ele exagerou. Mas, veja, eu acho que, deixar de lado o resultado de hoje, é claro que a minha expectativa em relação ao Flamengo ela é muito boa. Eu acho que também é um teste importante para a carreira do Sampaoli, porque esse Flamengo de hoje é, de longe, o melhor elenco que ele teve em mãos. Esse Flamengo de hoje é melhor do que o Galo, é melhor do que o Sevilha, é melhor do que o Olympique de Marseille. Do que o Santos. Então, é importante também para o Sampaoli marcar como um técnico vencedor e não apenas como um técnico capaz de fazer grandes trabalhos, mas que por algum motivo não consegue as conquistas que o torcedor imagina. Eu vi, por exemplo, no jogo contra o Internacional domingo, trabalhei nesses 2 últimos jogos do Flamengo Campeonato Brasileiro, né? E a primeira coisa que eu fui fazer quando acabou o primeiro tempo foi olhar o número de passes que o time do Flamengo tinha trocado. O Flamengo acertou 311 passes no primeiro tempo. Isso é uma marca dele. No Atlético Mineiro eram comuns os jogos em que o Atlético trocava mais de 600 passes, às vezes 700. Só que no Atlético, em alguns momentos, faltava também um pouco mais de contundência. Tinha muita posse de bola e finalizava pouco. No Flamengo, no final de semana, pelo menos isso já foi algo assim diferente. Teve muita posse de bola e também finalizou.